Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz o seguinte. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Você pode se sentar. Segunda aula hoje, mais uma vez. Segunda aula, a natureza de Deus. Deus é o criador de todo o universo. E além de tê-lo criado, também o sustenta. Ele é soberano e colocou cada coisa no seu devido lugar. Ele foi e é perfeitamente perfeito. Nada, absolutamente nada, foge ou fugiu ao seu controle. E no texto, irmãos, que nós lemos, nós podemos encontrar a primeira lei estabelecida por Deus ao homem: não comerás. E logo em seguida também é apresentado a consequência da quebra dessa lei. Quando diz, certamente morrerás. E a gente sabe que foi exatamente o que aconteceu. Então a gente vê aqui um pouquinho explícita, um pouquinho de como Deus é. Deus, ele zela pelo cumprimento da sua... Estão comigo? Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Olha o que diz, olha como esse trecho aqui que nós destacamos começa. E ordenou o Criador, o sustentador de todas as coisas, o soberano, o rei do universo. Ele falou, olha, o texto começa, e ordenou o Senhor. Deus está ali estabelecendo a primeira lei ao homem. Ele fala, você pode se alimentar de tudo, exceto de uma árvore. E tem gente que diz que Deus é tirano. Misericórdia para essas pessoas. E tem gente que diz que Deus é um ditador. Misericórdia. Não, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é soberano, nada foge do seu controle, tudo que Deus fez é perfeito, inclusive as suas leis são perfeitas. O imperfeito somos nós. Nós somos os imperfeitos. Também citando aqui Romanos, nessa introdução, Romanos 5,12, a palavra diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Foi exatamente o que Deus disse que iria acontecer. Exatamente. Sem tirar nem colocar. Deus falou: se você infringir a minha lei, com toda certeza, você vai morrer. De fato, aconteceu isso. Pois bem, eu gostaria de trazer uma ilustração que eu já trouxe em alguns momentos aqui na igreja, para que nós possamos alcançar e entender um pouquinho mais, né, com essa nossa mente limitada humana, a respeito dessa questão da natureza de Deus.
lembrando que não é fácil, lembrando que nós somos extremamente limitados para falarmos sobre ele. Mas naquilo que ele nos capacita, a gente consegue entender e temê-lo, a ponto de temê-lo, a ponto de reconhecer a sua soberania. Amém? A ilustração começa da seguinte forma. Numa pacata cidade, aconchegante, com muitas famílias, crianças acostumadas a brincarem na rua, famílias acostumadas a levarem suas crianças para os parques daquela cidade, no finalzinho da tarde, um dia de sábado, de domingo. Numa cidade como essa, tudo corria extremamente bem, tranquilo. Até que algo transforma aquele lugar. De repente, houve-se uma notícia de que uma criança havia sido raptada, havia sumido. E após uma, outra. E após outra. Mas o que estava acontecendo? Numa cidade que até então pouco ouvia falar sobre crimes. Alguém, especificamente um homem, começa a cometer esses crimes, um após o outro. E tais ocorrências, elas rapidamente ganham relevância naquela cidade, e a cidade fica em polvorosa, entra em desespero. Até porque era uma cidade pacata, até porque eles viviam em plena paz. As pessoas, nesse momento, já não sabiam mais o que fazer. Havia um choque muito grande no coração de cada um deles. Muitas famílias desesperadas. E uma sucessão de sumiços ocorrera. Mas o que havia acontecido com essas crianças? Após muita investigação e sem uma pista concreta, ao se preparar minuciosamente para cometer o seu 7º crime, esse algoz de famílias, esse homem acaba deixando rastros. E depois de muita investigação, ele é capturado. Quando estava se preparando para capturar a 7ª vítima. Ao ser capturado, ele confessa todos os crimes, e ao todo foram 6 crianças. Meninos e meninas, com idades entre 3 e 6 anos de idade. Ele confessa que as havia matado. E aponta ao local onde elas jaziam. Elas foram encontradas com todo tipo de sinais de agressão, mortes. Imaginemos o coração de cada família. O caos, os sentimentos no coração, o fim dos sonhos, os projetos interrompidos, sem falar da imensurável dor pela perda de uma forma tão bruta, tão abrupta.
capturado e preso, já tendo confessado os seus pecados, os seus crimes, melhor dizendo, esse homem é levado a julgamento, já aguardando a sua pena. Diante da autoridade daquela cidade, do juiz. Esse réu confesso é condenado à pena capital. Pois, de acordo com a lei daquele lugar, crimes semelhantes ao que ele havia cometido eram passíveis de morte. Qualquer pessoa que cometesse crimes semelhantes àqueles prescrito na lei deveriam ser punidos com a morte. Essa é apenas uma ilustração. Amém? Queridos, quem representa esse criminoso? É a primeira pergunta. Quem representa a esse criminoso? Como nós falamos, esse trecho que nós lemos é apenas uma ilustração. Agora imagina vocês se esse juiz ele resolve ouvir os motivos, resolve analisar os motivos desses crimes cometidos antes de dar alguma sentença. Imagine vocês se esse juiz ele recebe algum agrado de algum grupo, a fim de abrandar ou a fim de anular o que a lei prescreve, o que está escrito na lei. Imagina você se ele recebe de algum grupo para liberar esse homem. Ou imagine se simplesmente ele ouve a história de vida desse homem, se sensibiliza. Imagina se esse homem conta uma história triste para ele. Olha, a minha infância foi uma infância muito dura. A minha infância, uma infância onde eu não tive uma estrutura familiar. Meu pai era um bêbado, embriagado, não sustentava a casa, batia em nós, os meus irmãos, batia na nossa mãe, não levava sustento para casa, a gente sofria muito. E por conta disso, minha mãe saiu para se prostituir também. E nós crescemos revoltados com toda essa situação. E por isso, hoje, ao ver uma família feliz, eu entendo que ninguém deva viver bem, porque a minha infância não foi boa. Imagina se o juiz ouve isso, se sensibiliza e diz, olha, de acordo com a lei, crimes como esse devem ser punidos com morte. Mas eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou passar por cima da lei. E vou soltar você com uma condição. Que você vá para um tratamento psicológico. Como ficaria o coração das famílias? O que vocês acham? Das famílias que tiveram sonhos interrompidos, das famílias enlutadas, em dor, da sociedade. Ao fazer isso, passando por cima da lei, esse juiz seria um juiz justo ou injusto?
Me ajudem, por favor. Hã? Justo? Injusto? Injusto. Imagina, está escrito. Olha, crimes assim devem ser punidos com, um exemplo, prisão perpétua. E ali faz-se uma outra leitura eu não vou fazer isso não. Muito bonzinho no coração. Hoje eu estou com o coração. Hoje eu acordei com o pé direito. Imagina se o juiz falar assim: ó, deu sorte, hein? Hoje eu acordei com o pé direito. Vai embora, meu filho. Tá liberado. Ó, procura uma clínica lá. Eu vou indicar para você. O Estado vai indicar para você uma clínica de reabilitação. Tá bom? Vai embora. E as famílias? E a lei? Hã? E a lei? Ele seria injusto, né? Agora, ele foi justo nessa história ao estabelecer a pena máxima, foi a pena capital, ou seja, a pena de morte para esse homem, sim ou não? Sim. Porque naquela localidade, crimes como esse que foram cometidos estavam passíveis de punição por morte. Está escrito. O juiz apenas cumpriu a lei. Dessa forma, ele exerceu o quê? A justiça. E não a injustiça. Esse juiz, amados, não tem como comparar com Deus. Mas para nossa mente humana, esse juiz justo, que decretou a pena capital para esse homem, representa Deus. E esse homem, transgressor da lei, representa a mim, a você e a toda a humanidade. E a pena que ele recebeu representa o nosso merecimento, a morte. E foi exatamente o que Deus falou para Adão no início da criação. Olha que coisa intrigante. Deus estabelece lei e o imperfeito e o barro fala assim para o olheiro: ó, isso não está certo não, tá? Está errado. Olha que coisa intrigante. O barro, todo torto, todo defeituoso, ó, isso não está certo não, tá? Chega para o olheiro e fala isso. É dessa forma que a sociedade se comporta hoje. E até mesmo muitos de nós. Quando questionamos a forma como Deus age, quando questionamos a forma como Deus trabalha, Deus é perfeito em tudo. Tudo. A nossa imperfeição, a imperfeição causada pelo pecado, é que faz o homem interpretar a forma como Deus age de forma errada. Seria Deus injusto em punir o pecador? Não. Porque a palavra declara que tudo que Deus faz é perfeito. E se Deus estabeleceu a sua lei, dizendo que todo aquele que pecar, esse morrerá, é perfeito. Porque a Bíblia diz isso. Ah, mas eu não concordo. Leia a Bíblia. Seja cheio do Espírito Santo para você entender a mente de Deus. Porque, segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que o homem carnal só entende as coisas do homem, da carne. Não pode entender as coisas do Espírito, as coisas de Deus, porque são coisas do Espírito. O homem espiritual consegue entender e discernir isso, mas o homem carnal não pode. Então Deus é justo. Ele disse: não faça. Se fizer, vocês vão receber a justa paga pelo que vocês fizeram. Eu sempre lembro do pastor Geraldo. Simples assim. É simples assim. Então Deus, condenando o homem ao inferno, não é maldade, é justiça.
Por mais que soe forte, que soe estranho a gente ouvir isso, não é maldade, é justiça. A semelhança dessa leitura, dessa ilustração que nós lemos aqui, esse homem não cometeu crimes. Ele não era passível de condenação, de punição por causa dos crimes. Sim. E nós? Ué, mas eu não cometi crime. Quem disse que você não cometeu crime? Quem disse que eu não cometi crimes aos olhos de Deus? Todos, todos cometeram crimes e condenados estão diante de Deus. Estou usando um jogo de palavras, é claro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não há uma cláusula de exceção. Então, todos estão passíveis, ou seja, todo pecado que o homem comete, irmãos, aos olhos de Deus, são como se fossem crimes. A cada pecado que o homem comete, é uma anotação, é um apontamento na sua ficha criminal contra Deus. Ainda que ele cause dano a terceiros, a seus pares, o ônus é contra Deus. E a gente precisa entender isso. Por isso que o ser humano precisa de salvação. Mas salvação de quê? Disso. Dessa condição em que ele se encontra sem Cristo. O homem sem Cristo está assim. É condenável. Assim que ele morrer sem Cristo, ele vai ser condenado. Justamente condenado. O que mais é impressionante é justamente condenado. Por quê? Porque ele transgrediu. E todo transgressor deve morrer. Deve. Seria Deus injusto ao condenar homens ao inferno? Tem um monte de crente que está dizendo sim, seria. A Bíblia diz não. Não seria. Porque todos pecaram. Todos pecaram. E Deus disse, Ele estabeleceu, Ele zela pela sua palavra. Notemos o que Ele disse, certamente morrerás. Ele não disse, olha, eu vou julgar primeiro para ver se eu vou matar vocês. Para ver se vocês vão morrer longe de mim. Não, ele não disse isso. Ele disse, certamente morrerás. Antes que o fato houvesse ocorrido. Advertiu. Ué, mas então você está fazendo caricatura, você está desenhando um Deus muito rude, muito bravo. Deus é amor. Deus é amor. E a prova disso, de que Deus é amor, Romanos 5, versículo 8 e 9, que diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Uma pergunta para pais, mães, responsáveis. Você, isso serve para mim também, tá? Daria o seu filho no lugar desse homem que fora condenado, nessa ilustração, sim ou não? Ou daria a pessoa que está sob seus cuidados, você cuida com tanto carinho, você pega, ó, eu vou entregar aqui, meu caso, vou entregar aqui a minha filha, tá? No lugar desse
Esse cidadão aqui eu vou entregar. Você daria? Sim ou não? Hã? Alguém que você cuida com tanto carinho, que você viu crescer, que você ficou noites em claro, que você. Enfim, você daria? Eu não faria isso. Sendo sincero. Mas Deus fez. Mas Deus fez. Ele pegou o seu filho precioso. Pegou o seu filho precioso. Falou assim, ó, tá vendo aquele serial killer lá, ó? Eu vou sacrificar você para que ele tenha a oportunidade de ter a sua vida transformada. Olha só que coisa interessante. Eu vou sacrificar você, eu preciso sacrificar você para que eles tenham a vida transformada mediante a fé em você. Foi isso que Deus fez. Aí eu vou repetir a pergunta. Seria Deus injusto lançar o homem sem Cristo no inferno? Não. Mesmo antes de dizer isso, eu já diria não. Ao ver o caráter de Deus. Irmãos, ele é soberano. Não existe ninguém acima dele. A Bíblia declara que de eternidade a eternidade ele é Senhor. Ele é soberano, é o Criador de todas as coisas, de todo o universo. Quem mais fez isso? Tem alguém que se compare ao Criador, ao Eterno? Ninguém. Não há ninguém, nem acima no céu, nem debaixo da terra, nem na terra não há ninguém. Ele reina soberano, o onipotente Deus, ele reina. E olha o que ele faz. Ainda que ele tenha estabelecido leis que parecem ser muito duras, mas não são, são justas. Ele poderia simplesmente dar termo que se fala em informática, que eu não entendo muito bem, ele poderia muito bem formatar. Ah, é? Pecou? Então tá bom, vou formatar aqui, depois eu reinstalo de novo. Ele poderia fazer isso. Ele poderia simplesmente fazer, eu vou acabar com tudo aqui e faço de novo. Simples. Mas não. Não. O justo Deus quis demonstrar a sua infinita graça, a sua bondade, a sua longanimidade, a sua misericórdia, o seu imensurável amor. Tudo isso que eu falei são atributos de Deus. Para conosco, irmãos. Ao enviar o seu único filho para pagar pelo crime que que você, que a humanidade cometeu. Essa é a natureza de Deus. Aí eu pergunto pela terceira ou quarta vez: seria Deus injusto? Não. Deus é Deus. É maravilhoso. Agora que eu estou entrando na primeira parte. Está valendo. Era importante dizer essas coisas para vocês. Atributos. Os atributos de Deus são as qualidades, ou seja, as características atribuídas a Ele, a partir do ensino da Escritura Sagrada. E esses atributos de Deus, como eu acabei de dizer aqui, alguns são comunicáveis, outros são incomunicáveis ou não comunicáveis. Os atributos incomunicáveis
São aqueles que afirmam a grandeza e a majestade absolutas de Deus e pertencem somente a Deus, não tendo sido compartilhados com a humanidade. São atributos que se referem às características exclusivas da natureza de Deus, como, por exemplo, atributo incomunicável. Irmãos, eu só estou dando uma pincelada, tá? Eu não vou falar sobre os atributos de Deus. Não será um estudo sobre os atributos de Deus. Mas atributos incomunicáveis, onipotência, ou seja, tudo pode. Nós podemos tudo, irmãos? Não. Deus sim, Deus pode. Deus é onipotente, é onisciente, onipresente. Um outro atributo, imutabilidade. Um outro atributo, eterno. Tá? Tudo isso é exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Agora, atributos comunicáveis. Amor, bondade, misericórdia, graça, paciência, sabedoria, justiça. Portanto, quando expressamos algumas dessas qualidades em nossa vida, nós estamos, fazendo o quê? Refletindo o caráter de Deus. Estamos espelhando a imagem e semelhança de Deus. Se conseguimos ser bons, justos, honestos, pacientes, santos, tudo devemos a nós mesmos? Não. Tudo devemos a Ele, que gera, que comunica, esse cara, que quis comunicar essas características a cada um de nós, que um dia recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Bem, então, deu para entender mais ou menos aqui, bem sucintamente, os atributos, ou seja, são as características do Criador, de Deus. E por que eu quis dar essa pincelada sobre atributos? Porque para a gente estudar a natureza de Deus, a gente vai falar sobre algumas características, a gente deveria falar sobre todos os atributos de Deus, mas a gente só vai falar sobre alguns deles. E vou falar sobre eu coloquei aqui numa ordem, então eu vou dizer, primeiro, amor. O amor é um atributo de Deus, aliás, um atributo comunicável, como a gente disse agora. Se eu amo, foi porque Ele me amou primeiro. Amém? E estando um dia em Cristo, Ele comunicou essa característica que Ele tem a mim. Se eu amo vocês é por conta dEle. Não é exclusivamente por minha causa, mas é por causa dEle. Porque esse atributo foi comunicado a mim, uma vez que eu fui feito nova criatura. Amém? E aí o texto clássico, o texto básico que a gente tem é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é o amor de Deus? É aquele atributo divino que move Deus a se dar livremente ou desinteressadamente aos outros para o seu benefício ou bem-estar. Aprendemos nas Escrituras que o amor divino é muito mais do que uma atitude, do que uma emoção ou uma obra. O amor de Deus é um atributo de Deus, uma parte do seu próprio ser, da sua própria natureza. Ou seja, Deus não apenas ama, não. Deus não apenas ama, Ele é amor. É diferente. O Júlio ama, mas Deus não. Deus não simplesmente ama, Deus é. É o próprio amor. Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a própria essência do que é o verdadeiro amor. E todo o amor verdadeiro flui dele como fonte principal. Deus é a fonte principal do amor. Amém? Ele é o próprio amor. E aí tem mais um versículo aqui, lá em Efésios, no capítulo 2, do 4 ao 6, que diz o seguinte: Mas Deus,
que é riquíssimo, mais um atributo, ó, em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, quando a gente entende isso, a gente, sabe, a gente tem que amar demais esse Deus. A gente tem que amar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Olha o que ele fez. Eu merecia, você merecia pena capital. Só que o Deus de justiça também é um Deus longânimo. Também é um Deus tardio em irar-se. Também é um Deus de compaixão. E o que ele fez? Bem, eu posso formatar todo mundo, mas eu vou pegar um só para pagar a dívida de todo mundo. Foi isso que ele fez. Aleluia! Vejam o caráter de Deus. Deus não pode ser visto apenas por um aspecto. Ah, Deus lança no inferno. Deus é ruim. Não, não é. Ele é justo. Ele é justo. Mas aí, o Deus justo, que deve condenar o criminoso à morte, é o mesmo Deus que se compadece desse criminoso e lhe dá a oportunidade de se tornar livre, mas não pelos próprios meios, não por causa dos belos olhos, no meu caso, olhos cor de jabuticaba. Gosto de jabuticaba, tá? Não por causa dos meus belos olhos de jabuticaba, não. Mas ele me deu a oportunidade, ele te deu a oportunidade através de um só. Daquele que levou os meus e os seus pecados na cruz. Daquele que suportou a ira do próprio Pai, que foi despejada sobre ele ali na cruz, para pagar pela minha culpa, para pagar pela sua culpa. Tem ou não tem que amar a esse Deus? Não é algo que tem que ser obrigatório, mas quando a gente entende isso, quando a gente consegue, meu Deus, Senhor, me ajuda a te amar mais. Isso tudo é surreal, Deus. Isso tudo é sobrenatural, Pai. Obrigado, Deus. Eu não fiz nada por merecer, pelo contrário. Eu sempre vivi não merecendo a minha justa punição. Mas ele me deu a oportunidade de que essa justa punição fosse aplacada. Aplacada por quem? Através da minha fé em quem? No Filho dele, que ele entregou para ser morto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é isso que diz a palavra? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu pergunto a vocês de novo. Deus é ruim? Claro que não. Ele é maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para expressar a minha alegria, a minha gratidão a Deus. Mas uma coisa eu posso dizer. Deus é amor. Aleluia. Deus é amor. O outro ponto. Deus é justo. Estou falando Deus justo, nem cheguei nesse ponto ainda, mas vamos lá. Outro ponto. Primeiro, Deus é amor. Segundo, Deus é santo. É mais um atributo dele, santidade. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, declara o seguinte. Os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Mais um atributo de Deus.
Santidade, que significa o quê? Separado, colocado à parte ou do uso comum. Sua absoluta pureza moral. Ou seja, há uma absoluta pureza moral. Ele é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou a qualquer comportamento indigno. Ele não escolheu simplesmente ser santo. Deus não escolheu ser santo. Mas, a semelhança do amor, que ele é amor, Deus é santo. Aliás, Deus não é santo. Santos são os anjos. Santos são todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Deus é santo, santo, santo. Aleluia! Ele é 3 vezes santo, irmãos. Diferente dos anjos, querubins, serafins, diferente de nós, a sua igreja. Deus é santo, 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 3 vezes santo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E esse atributo de Deus, amados irmãos, da santidade, exige que todo e qualquer pecador esteja separado dele. Exige. A menos que aconteça o que eu já falei aqui, mas é sempre bom a gente falar, né? A menos que estes, ou seja, que esses transgressores sejam justificados pelos méritos de outra pessoa. E que pessoa é essa? Cristo. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque uma vez estando em Cristo, eu sou justificado. Ou seja, o que é justificação? Justificação trata de que eu tenho culpa, mas que alguém resolveu pagar a culpa no meu lugar. E ali, alguém pagou a culpa em meu lugar, Cristo. Eu criei nele, então mediante a minha fé nele, acontece algo chamado, não precisa guardar isso não, tá? Algo, imputação. O que acontece? Ao crer em Cristo Jesus, o meu caráter é lançado na cruz. Lembra do caráter humano, carnal? É lançado na cruz, é imputado, né? Foi imputado nele, na cruz, e o dele é imputado em mim. Por isso que em mim e em você habita a natureza divina. Por isso que nós passamos a ser morada, sabe de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque a nós, no momento em que nós cremos, no momento em que nós somos justificados, o caráter, a natureza de Deus foi colocada em nós, foi transferida para nós. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí, feito isso, nós temos condição de viver uma vida de santidade. Antes disso, impossível. É impossível viver em santidade sem ser morada do Espírito Santo. É impossível. Mas a partir do momento em que a natureza de Cristo passa a habitar em nós, quando nós cremos nele, quando somos justificados, aí sim nós conseguimos viver em santidade. Só dessa forma a gente consegue viver em santidade. Louvado seja Deus. E aí, finalizando essa parte aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, Deus é amor. Deus é santo. E só mais um atributo dentro dessa questão da natureza de Deus. Isso, só mais um. Eu já estou falando aqui desde o início, né? E a próxima característica de Deus, justiça.
Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Olha o que o texto está dizendo. Que não há em Deus injustiça. Não há. Ah, então Deus condenar o pecador ao inferno está errado. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que todos os caminhos de Deus são retos e que não há injustiça nele. Olha só. Não há injustiça em Deus. Justiça, moral, retidão ou excelência de Deus. Ele é absolutamente justo e sempre age de maneira perfeita, consistente com quem é. Suas obras, decretos e juízos são absolutamente perfeitos. No dia em que Deus for julgar os homens segundo as suas obras, cada um desses se dobrarão diante dele e declararão o quanto é justo. Olha só, o quanto ele é justo. Para que Deus deixe de ser justo, ele precisaria deixar de ser Deus. Essa é uma verdade maravilhosa que inspira grande confiança nele. Irmãos, para Deus deixar de ser justo, ele precisa abdicar de quem ele é. E ele é Deus. Isso nunca vai acontecer. Então, o nosso Deus continua sendo justo em todo tempo. Justo em todo tempo. Justiça é santidade em ação. É a santidade de Deus que se manifesta no tratamento correto com suas criaturas. É uma norma reta. É conduta reta em relação ao outro. Na verdade, Deus espera que aqueles que o amam também amem e aborreçam as mesmas coisas que ele. A abominação de Deus contra o mal não é sentimental, é jurídica, constituindo uma expressão da sua santidade. Se queremos comunhão com o Senhor, precisamos amar a justiça e aborrecer a injustiça, reagindo como ele quando nos deparamos com o mal nesse mundo caído. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Mas vamos lá. Já estamos finalizando. Chegamos na última folha, graças a Deus. Uma pergunta, né? Se todo pecador deve morrer, fica claro, dentro da questão da justiça de Deus, que ele simplesmente não pode cometer injustiça ao pegar o pecador que merece a morte e falar, vai embora, está absolvido. Deus não pode fazer isso. Ele não pode simplesmente absolver o culpado por absolver. Não pode. Tem que puni-lo. Então, na verdade a gente já respondeu, mas eu estou seguindo aqui o script. Então, como ele fez e como ele faz para salvar o pecador sem ser injusto com a sua própria natureza? Nós já respondemos. Mas, como é importante a repetição, a gente fala de novo. Mas antes de falar novamente, olha o que a própria palavra diz quando alguém que tem a prerrogativa de julgar, julga de forma injusta. Olha o que a palavra diz. Provérbios capítulo 17, versículo 15. O que justifica o ímpio, ou seja, o que absolve o ímpio por absolver, e o que condena o justo, ou seja, aquele que condena o inocente, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Olha o que a palavra está dizendo.
Aí vem uma outra pergunta em cima da primeira pergunta. Seria Deus uma abominação ao liberar, ao absolver o culpado? Seria Deus uma abominação ao salvar o perdido? Ao tornar o pecador justo? Resposta: absolutamente não. Mas por quê? Se ele não pode simplesmente pegar o culpado e dizer, vai embora. Ele não pode fazer isso. Senão ele está quebrando a justiça dele. Senão ele deixa de ser quem ele é. Então o que ele precisa fazer para que absolva o pecador? O que ele precisou fazer para absolver o pecador sem abrir mão da sua justiça? Cumprir a sua justiça em uma só pessoa, como nós falamos anteriormente. Essa é a resposta. Por isso que Jesus precisou ir para a cruz, irmãos. Porque Deus não poderia simplesmente pegar esse afrodescendente aqui, ou qualquer um de vocês, simplesmente pegar qualquer um de nós aqui, né? No meu caso, esses olhos cor de jabuticaba, olhos brilhantes cor de jabuticaba, e falar assim, olha, eu gostei de você e eu vou te absolver. Não, não é assim. Não é assim, seria injusto. Por quê? Por causa do pecado. A justiça de Deus exige que o pecador seja punido. E ponto final. E ponto final. Mas aí, o que ele precisou fazer? Pegar o seu único filho para que o seu único filho pudesse, para que no seu filho fosse imputado, novamente o termo, né, ou seja, transferido a nossa natureza digna de condenação para ele, lá na cruz, digna de receber da ira dele, lá na cruz. E a todos os que creem, isso não é automático, tá? Precisa crer. Então é automático, então Jesus morreu por todos? Sim, morreu por todos. Mas para que todos possam receber os benefícios da salvação, precisam crer em Jesus Cristo, precisam assumir a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de suas vidas. Tá? Então a resposta é essa. Absolutamente não. Deus não seria uma abominação ao absolver o culpado. Não, não seria. Por quê? Porque ele puniu a culpa que Jesus reuniu sobre si. Lembra de Isaías capítulo 53? Cristo levou sobre si. Tem até um louvor, né, que fizeram. Cristo levou sobre si as nossas dores. Né? Então, Jesus, ele assumiu a nossa culpa. Lembrando que ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, irmãos. Amém? Cristo, em momento algum, ele pecou. Momento nenhum. Ele foi perfeito. Tão perfeito que se tornou o sacrifício perfeito de Deus. O Cordeiro Santo de Deus, o sacrifício perfeito de Deus. Porque só algo perfeito para satisfazer a um Deus completamente perfeito. E nenhum de nós poderia fazer isso. Porque nós somos imperfeitos por causa do pecado. Amém? Continuando aqui. Estamos quase finalizando. Né? Seria Deus uma abominação a liberar o culpado, a salvar o perdido, ao tornar o pecador justo? Absolutamente não. Mesmo perdoando quem deveria morrer, ele não deixou de ser justo, não deixou de amar, não perdeu a santidade. Porque, sim, ele exerceu justiça contra o pecado, mas fez isso entregando seu único filho para morrer, para pagar pela culpa em nosso lugar. Finalizando finalmente, Jesus foi oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai, e agradável a Deus, para satisfazer a sua santa justiça. Mas a morte não pôde detê-lo, porque ao terceiro dia, o Espírito Santo ressuscita-o dentre os mortos, para que por meio dele, todos os que nele creem, possam receber de volta a vida
e serem reconciliados com o Pai. Finalizando finalmente, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Amém? Vamos orar. Pai, o meu desejo é que eu tenha, com toda a limitação, conseguido expressar, Senhor, um pouquinho daquilo que o Senhor é. O Senhor é grande demais. Meu vocabulário é pobre demais, ó Senhor, para expressar quem é o Senhor. Mas eu espero, Senhor, que o que foi dito aqui seja o suficiente para gerar em nós temor e tremor, Pai, diante da Tua santa presença. Seja capaz, ó Senhor, de nos conduzir aos pés da cruz diariamente, Senhor, e buscarmos a Tua santa e doce presença, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essa riquíssima oportunidade. Amém.